Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Amados irmãos, irei falar sobre a natureza humana e divina de Jesus. Convido você a assistir nossos vídeos aqui no canal. Tem uma playlist aqui com o tema Reflexões sobre a vida de Jesus, Sinais da volta de Jesus, enfim, são diversos temas. Assista nossos vídeos, nos ajude a pregar a palavra do Senhor. Amados irmãos, há segmentos religiosos que creem que Jesus era só um homem. Há outros segmentos que creem que ele é só um ser espiritual, mas a Bíblia diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Veja o que é que diz o texto em 1 João capítulo 4, verso 2, que está escrito. 1 João capítulo 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora está no mundo. Amados irmãos, existem muitas dúvidas acerca da natureza humana e divina de Jesus. Da humana até que existem segmentos que creem que ele foi um grande homem. Mas, no que se refere à sua natureza divina, existem muitas controvérsias no meio religioso. Mas a palavra do Senhor nos assegura que ele foi 100% homem e 100% Deus. Eu vou citar aqui algumas referências, peço que você leia na sua casa para esse vídeo não ficar muito extenso. Iremos falar primeiro da sua natureza humana. Primeiro diz a Bíblia que ele nasceu. Lucas capítulo 2, verso 7. Passou por um processo de aprendizagem. Leia depois Lucas capítulo 2, verso 40. A Bíblia diz que ele foi obediente a seus pais, ou seja, a Maria e a José. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Então observamos que ele passou pela aprendizagem de comer, pela aprendizagem de falar, ler, escrever. Diz a Bíblia que ele tinha sentimentos. Leia depois João capítulo 11, verso 35, que diz a Bíblia que Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. Então ele tinha sentimentos. Diz a Bíblia que ele tinha emoções. Leia depois em Marcos capítulo 14, verso 34. Diz a Bíblia que ele tinha vontade humana. Marcos capítulo 14, verso 36. Diz o texto que certa feita ele ficou cansado. João capítulo 4, verso 6. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 2, que ele teve fome. Diz a Bíblia em João capítulo 19, versículo 28, que ele teve sede. Estava sujeito à dor. Leia depois João capítulo 19, versículo de 1 ao 3. Sentiu uma fraqueza ao ponto de o Simão Cirineu ajudar a carregar a cruz. Leia depois em Lucas capítulo 23, verso 26. Sentiu uma angústia. Lucas capítulo 12, versículo 50. Morreu como um homem para que eu e você tivesse a vida eterna. Diz a Bíblia que ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, então ele passou pela morte. Lucas 23, 46. E diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então Jesus Cristo sabe exatamente tudo que você passa, porque além de ser Deus, ele também foi homem, ele se fez homem para sentir tudo aquilo que sentíamos, levar sobre ele nossos pecados e por fim nos dar a vida eterna, pagando um alto preço na cruz do Calvário e ressuscitando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Então aqui falei sobre a natureza humana, mas a Bíblia fala acerca da sua natureza divina, fala assim, vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz que ele era onipotente. Leia depois Filipenses capítulo 3, versículo 21. Diz a Bíblia que ele era onisciente. João capítulo 2, versículo 25. Diz a Bíblia que ele era onipresente. Mateus capítulo 28, versículo 20. Diz a Bíblia que ele tinha imortalidade. João capítulo 2, versículo 19 ao 22. Diz a Bíblia que ele é eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz a Bíblia que ele criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. E em Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3, diz que ele é o mantenedor do universo, ou seja, ele mantém todas as coisas, a natureza humana e divina de Jesus. Existem mais referências, apenas separei algumas para mostrar a sua natureza humana na parte inicial do vídeo, e agora separei outras para vos mostrar a natureza divina de Jesus. Há quem discorde, porém nós respeitamos essas pessoas, esses segmentos religiosos, mas nós cremos na palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. Amados irmãos, muito obrigado por cada oração, por todo o apoio, você que deixa seu comentário, é um prazer tão grande, quando eu vejo seu comentário aqui, eu sempre respondo, dou um like, dou um coraçãozinho, agradeço por você que compartilha nosso conteúdo, que é inscrito no canal, aqui não buscamos fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas sim pregar a palavra do Senhor, levar as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o próximo e compartilhar aquele pouco de conhecimento que temos. Então nos ajude nessa missão tão importante. Temos um agradeço a todos que nos ajudam de uma forma direta e indireta. Que Deus vos abençoe.